Desde tempos imemoriais, o livro do Apocalipse tem despertado tanto medo quanto fascínio naqueles que ousam desvendá-lo. Escrito por João, o apóstolo, durante seu exílio na ilha de Patmos, esse livro encerra visões que transcendem a imaginação humana. Mas em meio a tantas profecias e simbolismos, algo se destaca: a figura dos 24 anciões. Eles estão ali, em seus tronos, circundando o trono celestial, em um espetáculo que convida tanto ao medo quanto à admiração. A quem pertencem essas figuras? O que representam no cenário apocalíptico? Essas perguntas ecoam na mente de muitos, como um mistério da história ainda a ser desvendado. Os 24 anciões são mencionados com uma aura de mistério que intriga estudiosos e religiosos ao longo dos séculos. Esses personagens parecem possuir uma sabedoria ancestral, um poder que ultrapassa o entendimento comum. E assim como uma sombra que se esconde à luz do sol, esses anciões carregam consigo um enigma que nem mesmo os mais sábios conseguiram decifrar por completo. São guardiões de segredos antigos, ou meros espectadores do drama celestial que se desenrola nas páginas do Apocalipse. Cada leitura desperta uma nova camada de curiosidade, como se a história se transformasse diante dos nossos olhos. Há algo profundamente cativante em tudo que é velado, em tudo que se esconde nas entrelinhas do texto sagrado. Os anciões são, sem dúvida, figuras de imenso poder e significado, mas a sua verdadeira identidade permanece oculta, como uma peça faltante em um quebra-cabeça divino. E é essa incerteza que nos prende, que nos faz questionar e buscar respostas para o que parece inalcançável. Afinal, o mistério dos anciões é mais do que uma simples curiosidade da história. É um convite para mergulhar nas profundezas do desconhecido. Enquanto os séculos passaram e os debates teológicos evoluíram, o fascínio pelos 24 anciões nunca diminuiu. Eles continuam a ser um dos maiores enigmas da história religiosa. Uma constante lembrança de que há forças e saberes além da compreensão humana. E é exatamente essa combinação de reverência e mistério que faz dos anciões uma figura central no Apocalipse, perpetuando a curiosidade de todos aqueles que se debruçam sobre essas páginas enigmáticas. Mas quem são eles realmente? E que papel desempenham na grandiosa revelação de João? Essas perguntas nos levam ao próximo passo dessa jornada reveladora. A identidade dos 24 anciões tem sido uma questão que gera debates intensos e muitas vezes apaixonados entre estudiosos e teólogos. Alguns acreditam que eles são seres celestiais, figuras angelicais de poder e sabedoria que ocupam posições de grande honra ao redor do trono divino. Outros, no entanto, veem nos anciões uma representação das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos, como um símbolo da união entre o Antigo e o Novo Testamento. Essa dualidade nas interpretações só aumenta o mistério em torno desses enigmáticos personagens, reforçando sua posição como um dos grandes enigmas da história religiosa. Para aqueles que associam os anciões às tribos de Israel e aos apóstolos, os anciões simbolizam a plenitude da revelação divina, onde o Antigo e o Novo se encontram em harmonia diante do Criador. Essa interpretação sugere que os anciões representam todos os eleitos de Deus, aqueles que, ao longo dos tempos, foram fiéis e agora se encontram em um lugar de glória eterna. Por outro lado, a visão de que eles são seres celestiais independentes, dotados de uma sabedoria e poder divinos, os coloca como guardiões do conhecimento sagrado, seres que estão além da compreensão humana e que exercem funções específicas no governo celestial. A simbologia dos anciões é rica e complexa, cada elemento ao seu redor carregando um significado profundo. Sentados em tronos e usando coroas de ouro, eles são figuras de poder e autoridade. No entanto, o que realmente os distingue é o papel que desempenham no cenário apocalíptico. São eles que, junto com os 4 seres viventes, louvam incessantemente o Criador, lançando suas coroas aos pés do trono como um gesto de reverência e submissão. Essa ação simboliza que, apesar de sua grandeza, eles reconhecem que todo poder e glória pertencem unicamente a Deus. À medida que tentamos compreender quem realmente são esses anciões, percebemos que talvez o verdadeiro mistério não esteja na resposta em si, mas na jornada para encontrá-la. A curiosidade que eles despertam em nós é, por si só, uma porta para um entendimento mais profundo dos mistérios da história sagrada. E essa busca por respostas nos leva a um novo questionamento. O que significam as coroas e tronos que eles ostentam?
qual o verdadeiro poder que essas figuras exercem? E assim, seguimos em nossa exploração desse vasto enigma. As coroas de ouro que adornam as cabeças dos 24 anciões no Apocalipse são mais do que simples ornamentos. Elas simbolizam a autoridade suprema que lhes foi concedida. O ouro, um metal inalterável e valioso, reflete a pureza e a glória que esses anciões personificam. Essas coroas representam não apenas o poder que possuem, mas também a honra e a responsabilidade que carregam ao estarem tão próximos do trono divino. É como se cada coroa contivesse a essência do serviço fiel, uma recompensa eterna para aqueles que foram escolhidos para governar ao lado de Deus. Os tronos em que os anciões estão sentados são emblemáticos do seu papel no governo celestial. Na terra, tronos sempre foram símbolos de realeza e julgamento, e no céu não é diferente. Sentados ao redor do trono central de Deus, os anciões assumem a posição de conselheiros divinos, partilhando da autoridade do Criador. Cada trono, esculpido com detalhes que inspiram reverência, representa um aspecto do poder divino que os anciões exercem, seja na intercessão pelos homens, seja na observação dos decretos celestiais que moldam o destino da humanidade. A relação entre as coroas e os tronos vai além do simbolismo óbvio. Enquanto as coroas representam a glória recebida, os tronos são um lembrete constante da responsabilidade que acompanha o poder. Os anciões, com suas coroas em suas cabeças e seus tronos sob eles, simbolizam a união perfeita entre autoridade e sabedoria, entre poder e serviço. Eles não governam por tirania, mas como guardiões do equilíbrio cósmico, reconhecendo que toda glória e honra pertencem, em última instância, ao Criador. Ao refletirmos sobre essas coroas e tronos, somos levados a uma compreensão mais profunda do que significa reinar com justiça e sabedoria. Mas além do poder visível, existe um papel ainda mais profundo e misterioso que os anciões desempenham na narrativa apocalíptica. Que papel é esse e como ele se manifesta nas visões que João compartilhou conosco? Essa é a pergunta que nos guia ao próximo ponto dessa jornada. Os 24 anciões do Apocalipse não estão ali apenas como figuras passivas. Eles desempenham um papel ativo e crucial na grande narrativa revelada a João. Em vários momentos vemos esses anciões se levantando de seus tronos para interceder em favor da humanidade, apresentando as orações dos santos diante do trono de Deus. Eles não são apenas espectadores, mas participantes diretos no drama celestial, onde cada ação deles reflete uma conexão íntima e poderosa entre o céu e a terra. Sua intercessão revela o quanto eles estão envolvidos no destino dos homens, como verdadeiros mediadores entre o divino e o mortal. Além de intercessores, os anciões são também adoradores constantes, participando ativamente do louvor celestial. Dia e noite, sem cessar, eles louvam o Criador, lançando suas coroas aos pés do trono como um símbolo de total submissão e reconhecimento da soberania divina. Essa adoração incessante não é apenas um ato de reverência, mas um lembrete constante de que toda glória, honra e poder pertencem a Deus. Os anciões, com suas vozes e gestos, lideram o coro celestial, ecoando a verdade fundamental do universo, a supremacia do Criador sobre todas as coisas. Mas talvez o aspecto mais fascinante de seu papel seja sua presença como testemunhas do fim dos tempos. Esses anciões, que estão presentes desde o início da revelação, acompanham cada etapa dos eventos apocalípticos, observando e, em alguns casos, agindo de acordo com a vontade divina. Eles testemunham a abertura dos selos, o soar das trombetas e a liberação dos julgamentos sobre a terra. Sua presença em cada um desses momentos críticos sugere que eles possuem um entendimento profundo e abrangente do plano divino, uma sabedoria que ultrapassa o entendimento humano. A presença ativa dos anciões na visão apocalíptica levanta questões sobre o verdadeiro alcance de sua autoridade e responsabilidade. Eles são mais do que meros adornos na corte celestial. São agentes do propósito divino, envolvidos de forma íntima e poderosa com o desenrolar dos últimos dias. E ao considerarmos seu papel, somos levados a refletir sobre a conexão entre os anciões e os 7 selos, uma conexão que revela ainda mais sobre seu papel no fim dos tempos. A conexão entre os anciões e os 7 selos é uma das partes mais intrigantes da visão apocalíptica de João. Desde o momento em que o Cordeiro começa a abrir os selos do livro, os anciões estão lá, observando e, em alguns casos, participando diretamente desse processo. Cada selo rompido desencadeia um evento de proporções cósmicas,
e os anciões, com sua sabedoria antiga, parecem compreender a profundidade e a gravidade de cada ação. Eles não são apenas espectadores. Sua presença indica um papel profundo e misterioso na execução do plano divino. O mistério do livro lacrado, que somente o Cordeiro pode abrir, é um ponto central na narrativa do Apocalipse. Este livro, selado com 7 selos, contém os segredos do fim dos tempos. E os anciões, em sua posição privilegiada, estão entre os primeiros a testemunhar sua abertura. A relação dos anciões com esse livro sugere que eles tenham um conhecimento íntimo dos julgamentos que estão por vir, talvez até mesmo uma compreensão do destino de toda a criação. Eles observam com reverência e possivelmente com uma compreensão que ultrapassa qualquer outra criatura celestial. Conforme cada selo é aberto, revelações e julgamentos são desencadeados sobre a terra, e os anciões permanecem como testemunhas desses eventos catastróficos. Eles veem a liberação dos 4 cavaleiros, as pragas e a desolação que se segue, tudo dentro do plano divino que eles parecem conhecer de antemão. A perspectiva dos anciões sobre esses eventos apocalípticos é algo que provoca curiosidade e fascinação, pois eles assistem com seus olhos sábios o desdobramento do que foi predestinado desde a fundação do mundo. A profundidade da conexão entre os anciões e os 7 selos nos leva a questionar o quanto eles realmente sabem sobre o destino da humanidade e do universo. Essa relação revela muito sobre a complexidade de seu papel no Apocalipse e nos deixa intrigados com o que mais pode estar oculto dentro de sua sabedoria silenciosa. A conexão dos anciões com os selos é apenas uma parte do mistério. O que mais eles sabem sobre os julgamentos que estão por vir e como isso se conecta com as trombetas que ecoarão por todo o cosmos. Quando as trombetas começam a soar no Apocalipse, o universo parece estremecer sob o peso do julgamento divino. Cada trombeta, tocada por um anjo, desencadeia uma nova série de catástrofes, e os anciões, como sempre, estão presentes, observando atentamente cada passo desse processo. A presença dos anciões durante o soar das trombetas sugere que eles possuem uma compreensão profunda do significado de cada som, talvez até um conhecimento antecipado do que está por vir. Eles não apenas assistem, mas parecem participar de maneira sutil, alinhando-se com o plano divino à medida que cada trombeta traz um novo juízo sobre a terra. A conexão dos anciões com as trombetas levanta questões sobre seu papel específico nesse momento crucial. Será que eles, de alguma forma, guiam ou influenciam os eventos que as trombetas desencadeiam? A interpretação dos sinais que emergem do toque dessas trombetas pode estar dentro do vasto conhecimento que os anciões carregam, uma sabedoria que abrange desde a criação até o fim dos tempos. Esses sons, tão terríveis e definitivos, marcam o avanço do julgamento final, e os anciões, com sua presença constante, parecem garantir que tudo ocorra conforme o planejado. Cada trombeta traz consigo uma nova catástrofe. Destruição de 1/3 da terra, do mar, dos rios e dos céus, uma sucessão de eventos que desafiam a compreensão humana. Os anciões, com seus olhos fixos e atentos, testemunham cada um desses desastres, mantendo-se firmes em seus tronos, como se estivessem preparados para esses momentos desde a eternidade. A dualidade desses eventos, destruição e esperança, juízo e redenção, ressoa profundamente na presença dos anciões, que, apesar de sua sabedoria e poder, se submetem completamente à vontade divina, conscientes de que estão presenciando o desfecho do plano de Deus. A relação entre os anciões e as trombetas do Apocalipse nos faz pensar sobre o que mais está por trás desses mistérios da história sagrada. A presença deles em cada um desses momentos sugere que há ainda mais profundidades a serem exploradas. O que os anciões sabem sobre o destino final da humanidade? E como suas ações e observações durante o soar das trombetas nos preparam para os eventos finais que estão por vir? Essas são perguntas que nos levam a considerar as interpretações teológicas e as muitas controvérsias que cercam esses antigos guardiões do trono celestial. As interpretações teológicas sobre os 24 anciões do Apocalipse variam amplamente, refletindo a complexidade e o mistério que cercam essas figuras enigmáticas. Algumas correntes do cristianismo veem nos anciões representações dos santos que foram elevados a uma posição de honra no céu, enquanto outras correntes os interpretam como seres angelicais de alta hierarquia. Cada tradição religiosa traz sua própria perspectiva, adicionando camadas ao enigma que já é denso por natureza. Essas interpretações não só alimentam debates teológicos,
mas também mantém vivo o fascínio que esses anciões exercem sobre estudiosos e crentes ao longo dos séculos. Os debates históricos sobre a identidade e o papel dos anciões são tão antigos quanto a própria Igreja. Durante os primeiros concílios, líderes religiosos discutiram fervorosamente sobre o significado dessas figuras, tentando conciliar suas presenças com as doutrinas emergentes. Alguns acreditavam que os anciões eram representantes das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos, simbolizando a unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Outros, no entanto, os viam como uma classe distinta de seres celestiais, com um papel específico no plano divino. Essas discussões moldaram a forma como os anciões são compreendidos até hoje, deixando um legado de questionamentos e interpretações que continuam a ressoar. Na era moderna, as visões sobre os anciões não se limitam às interpretações religiosas tradicionais. Com o advento das teorias da conspiração e a proliferação de novas correntes espirituais, os anciões foram reinterpretados de maneiras que muitas vezes divergem radicalmente da teologia convencional. Para alguns, eles são vistos como antigos guardiões de segredos cósmicos, talvez até mesmo como figuras relacionadas a civilizações extraterrestres ou a conhecimentos perdidos da humanidade. Essas visões, embora controversas, refletem o poder duradouro dos anciões como símbolos de mistério e poder, capazes de capturar a imaginação em qualquer contexto cultural. À medida que exploramos essas interpretações variadas, fica claro que os anciões continuam a ser uma fonte inesgotável de curiosidade da história. Suas identidades e papéis são discutidos, debatidos e reinterpretados continuamente, o que apenas reforça sua importância no cânone apocalíptico. Mas além das controvérsias e teorias, há um outro aspecto fascinante: a maneira como os anciões foram retratados nas artes e na cultura popular ao longo dos séculos. Como essas representações moldaram nossa visão desses misteriosos guardiões do trono celestial. Ao longo dos séculos, os 24 anciões do Apocalipse têm sido uma fonte rica de inspiração para artistas de todas as épocas. Nas artes visuais, esses anciões foram retratados com uma aura de solenidade e mistério, muitas vezes cercados por símbolos celestiais e envoltos em mantos que parecem fluir como a eternidade. Pintores renascentistas como Fra Angelico e Albrecht Dürer dedicaram-se a capturar a majestade e o mistério dessas figuras, imortalizando-as em obras que continuam a fascinar e a inspirar até hoje. Cada pincelada dessas obras transmite não apenas a visão artística, mas também uma profunda reflexão teológica sobre o papel desses anciões no cenário apocalíptico. A influência dos anciões também se estende para a cultura popular, onde eles aparecem em filmes, séries e literatura como figuras de poder e mistério. Em muitas dessas representações, os anciões são mostrados como guardiões de segredos antigos, seres de grande sabedoria que detêm o conhecimento de verdades ocultas da humanidade. Essas adaptações, embora frequentemente dramatizadas, refletem o fascínio contínuo que esses personagens exercem sobre o imaginário coletivo. Eles são retratados como figuras enigmáticas, às vezes benevolentes, outras vezes temíveis, mas sempre envoltos em um véu de mistério que desperta a curiosidade da história em qualquer público. Além das artes visuais e da cultura popular, os anciões do Apocalipse também se enraizaram profundamente no imaginário coletivo, tornando-se símbolos de autoridade, sabedoria e poder. Em algumas tradições espirituais contemporâneas, eles são invocados como protetores ou guias, figuras que oferecem sabedoria e discernimento em tempos de necessidade. Essa simbologia vai além do contexto religioso, penetrando em diversas formas de expressão cultural, onde os anciões são vistos como emblemas de estabilidade e conhecimento em um mundo muitas vezes caótico e incerto. Essas representações artísticas e culturais dos anciões nos levam a refletir sobre como essas figuras se tornaram tão poderosas em nossa consciência coletiva. Elas mostram que, independentemente do contexto em que aparecem, os anciões continuam a ser um dos maiores enigmas da história, figuras que transcendem o tempo e o espaço para se tornarem ícones universais de mistério e reverência. E assim, enquanto observamos suas muitas faces nas artes e na cultura, somos levados a considerar o impacto duradouro de seu legado no pensamento religioso e na espiritualidade moderna. Mas o que exatamente podemos aprender com esses anciões e como seu legado nos ajuda a entender o propósito maior do Apocalipse? O mistério dos 24 anciões do Apocalipse
É mais do que uma simples curiosidade. É um reflexo profundo do próprio desejo humano de compreender o divino. Esses anciões, com suas coroas de ouro e tronos celestiais, representam a síntese de poder, sabedoria e devoção. E seu papel no Apocalipse é um lembrete constante da autoridade suprema do Criador. Eles nos mostram que, mesmo em meio ao caos e à destruição, há uma ordem divina que governa o universo. Uma ordem que transcende a compreensão humana, mas que é intrinsecamente justa e perfeita. Ao refletirmos sobre a importância desses anciões, percebemos que eles nos oferecem lições valiosas sobre humildade, reverência e a natureza do poder verdadeiro. Suas ações, desde a intercessão até o louvor incessante, nos ensinam que o verdadeiro poder não reside em dominar, mas em servir com sabedoria e humildade. Eles são guardiões de um conhecimento antigo, uma sabedoria que ultrapassa os limites do tempo e que continua a ressoar nos corações daqueles que buscam entender os mistérios da história sagrada. E assim, seu legado não é apenas um de autoridade, mas também de profunda espiritualidade. Mas talvez a maior lição que os anciões nos deixam seja a importância de buscar sempre o entendimento, mesmo quando as respostas parecem inalcançáveis. O Apocalipse, com todos os seus simbolismos e profecias, é um convite para explorar as profundezas do desconhecido. E os anciões são os guias que nos acompanham nessa jornada. Eles nos lembram de que, por mais enigmático que o futuro possa parecer, há sempre um propósito divino por trás de cada evento. E é nesse propósito que encontramos não apenas respostas, mas também uma profunda conexão com o Criador. Enquanto refletimos sobre o legado dos anciões do Apocalipse, somos levados a considerar o que resta ainda por desvendar. O que mais esses guardiões celestiais poderiam nos ensinar sobre o plano divino e o futuro da humanidade? Essas questões nos deixam com uma sensação de reverência e curiosidade, um desejo de continuar explorando e aprendendo. E assim, a história dos anciões do Apocalipse não termina aqui. Ela continua a nos desafiar e a nos inspirar a buscar o conhecimento que poucos ousam procurar. Tem interesse em aprender a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações. Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários. Um crucifixo muito bonito e barato. E para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.